agora então passar de imediato à apresentação das conclusões dos trabalhos, agradecendo mais uma vez o trabalho de todos os nossos convidados, que além de terem estado durante uma hora a acompanhar todos os inscritos nestas jornadas, também agora estão dispostos a partilhar connosco as conclusões. E passo de imediato a palavra ao grupo 1, o grupo da informação. Está disponível já para começar, a Bárbara? Sim. Olá, boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais, agradecer este convite para estar aqui. Eu estive a falar, eu sou editora no Jornal Público e estive a falar muito da minha experiência na redação, por exemplo, do aumento do número de notícias que nós escrevemos durante estes meses da pandemia. Nós, em média, por mês, escrevemos entre 100 e 110 notícias, isto online. E nestes meses a média foi de 130, não somos mais, somos os mesmos. E o facto de termos estado a trabalhar em teletrabalho, que às tantas estamos sempre a trabalhar, nunca não conseguimos, ainda não aprendemos bem como é que separamos as horas. Em março, por exemplo, nós registámos 106 milhões de visualizações e isto equivale ao tráfego de 3 meses, a soma de 3 meses normais. Portanto, o que nós sentimos é que os leitores estavam muito ávidos de notícias, muito ávidos de perceber o que era tudo isto que se esteve a passar connosco durante estes meses. Portanto, agora depois em grupo estivemos a refletir que de facto a pandemia apanhou-nos a todos, não foi só a comunicação social, foi a todos, de surpresa, aos decisores políticos, aos especialistas, e que tudo isto acabou também por nos levar muitas vezes, agora a nós jornalistas, muitas vezes a transmitirmos a informação que nos parecia verdadeira de manhã e depois à tarde já não era bem assim. Mas procuramos sempre fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. No entanto, no fundo, sem nunca nos descredibilizarmos. No entanto, o que refletimos em grupo é que, de facto, deveríamos ter tido tempo para refletir mais sobre a informação que nos era dada, para saber interpretá-la. Um tempo que nos faltou também porque vivemos neste tempo do imediato, não é? O grupo considera que é importante que os jornalistas procurem transmitir mais do que números, mais do que estatísticas. Como falava de manhã o cardeal Tolentino Mendonça, é também importante saber contar histórias. E faltou-nos também, houve pessoas que sentiram que faltou à comunicação social o contar histórias de quem viveu efetivamente esta pandemia, dos médicos aos doentes, às pessoas que ficaram desempregadas, às pessoas mais frágeis, e que o nosso papel também é esse. Mas lá está, faltou-nos tempo para nos sentarmos, houve muito, repetidamente houve muito esse apelo, que também o cardeal Tolentino falava esta manhã, um tempo para não cairmos em preconceitos e para não cairmos em erros. É importante por isso reivindicá-lo, porque se não o fizermos, o risco do nosso papel de mediação e de esclarecimento acaba por se perder e podemos deixar de ser um veículo de credibilidade. Foi isto. Obrigada, muito obrigada, Bárbara. Tenho a certeza que valeu muito a pena estar no grupo da informação. Vamos avançando já e vamos passar para o grupo número 2, em que estava como nossa convidada a Elizabeth Caramel, diretora de comunicação da Fundação Carlos Gulbenkian. Boa tarde, Elizabeth. Olá, boa tarde, obrigada também. Eu já tinha feito os agradecimentos no meu grupo, mas faço agora no grupo alargado. É um gosto estar aqui convosco esta tarde. Hoje de manhã ouvi também o cardeal Tolentino, que é sempre uma inspiração para todos nós, e de alguma forma também introduziu aqui algumas questões que têm também a ver com aquilo que falamos na assessoria e que tem a ver com esta ideia da ligação e com a ideia da proximidade. Eu vim falar, foi por isso que me convidaram, da experiência da Fundação Gulbenkian durante a pandemia e do plano que nós traçamos, não só ao nível da questão dos conteúdos, aquilo que fomos fazendo por estarmos fechados, por estarmos encerrados ao público, e isso significou encerrar uma fundação, e encerrar uma fundação que é uma fundação que
tem um papel, digamos assim, de filantropia e de ajuda aos seus beneficiários, o que é que isso representa, não é? E o que é que representa também fecharmos museus, fecharmos temporadas de música, fecharmos atividades educativas, portanto, o que é que isso representou e como é que nós, do ponto de vista da assessoria, gerimos essas questões. Portanto, a minha experiência, aquilo que eu fui passando, teve a ver um pouco com isso, como é que nós demos a volta a esta situação, que foi aliás uma rubrica que depois criámos no final, o Dar a Volta, histórias de pessoas que deram a volta à pandemia. Pronto, e portanto, relativamente às conclusões, houve algumas questões muito concretas sobre a assessoria, como se faz a assessoria hoje e como poderá ser feita em relação à Igreja, mas eu partilharia basicamente 2 ou 3 conclusões que têm a ver com a assessoria no sentido geral. E a assessoria no sentido geral é um pouco dizer que a assessoria de comunicação não passa apenas pela assessoria de imprensa. E, portanto, isso é uma conclusão que é importante, e é importante também para aqueles que fazem assessoria. A comunicação hoje é um conjunto de várias coisas, utiliza muitos instrumentos e, portanto, é importante ver que a assessoria de comunicação tem que passar além da assessoria de imprensa. Comunicar hoje é difícil, porque temos muitas notícias, temos muitas informações, temos muita gente a comunicar, mas é fundamental e para isso é preciso definir um plano de comunicação e seguir esse plano. Traçar um plano implica estar de acordo ou saber quais são os objetivos da instituição e seguir esse plano para comunicar o que queremos comunicar. Há depois 2 ou 3 questões que eu acho importantes, que são as coisas relacionadas com os conteúdos. Aliás, a Bárbara falava há pouco que no jornalismo se falou pouco de histórias. E aquilo que eu digo é que do lado da assessoria também temos que olhar mais para isso. As pessoas e as histórias chegam sempre mais facilmente ao público do que as aprovações, os comunicados, as decisões. Portanto, de alguma forma, aquilo que as pessoas contam, aquilo que todos nós temos para contar, ou que tivemos para contar no meio da pandemia, ou fora da pandemia, as pessoas e as histórias chegam mais depressa aos outros, são mais comunicáveis. Há uma outra conclusão que tem a ver com a assessoria no sentido lato, no sentido geral, é que eu defendo, e acho que estivemos todos de acordo, que os bons projetos a comunicar, já trazem dentro de si uma assessoria, uma boa assessoria. Ou seja, quando nós queremos divulgar, quando nós queremos pôr um projeto a público, esse projeto tem que ter em si o trabalho dos assessores da instituição, dos assessores dos que estão a trabalhar, porque é de facto importante que as pessoas que estão na área da comunicação saibam divulgá-lo. Depois houve ainda a Lígia foi uma excelente moderadora do nosso grupo. Se eu estiver a falhar alguma coisa, a Lígia tem de certeza muito melhor memória que eu. Está a correr tudo muito bem. Obrigada. Falámos ainda de imaginação e de proatividade. As assessorias de comunicação não têm que ser um conjunto enorme de tarefas por cumprir. Elas podem ser, sobretudo, um grande desafio de equipa e um grande desafio de imaginação. Imaginação até para trazer aqueles que não estão, que não nos conhecem, os que estão de fora, para acenar aos que estão de fora, não é? A Carmo Ferreira lembrou isso, que o Cardeal tinha dito de manhã. Acenar aos que estão de fora implica ser imaginativo, e implica ser criativo. E, sobretudo, uma enorme conclusão, que eu acho que esta é muito importante, e eu trago a experiência da Fundação Gulbenkian, que é uma fundação que ajuda as pessoas, e eu digo isto todos os dias, as coisas boas também são comunicáveis, portanto, o bem, aquilo que nós estamos a fazer em prol dos outros, pode não abrir telejornais, pode não ser o mais importante na manchete do Jornal do Dia, mas também chega às pessoas, e o bem e as coisas boas e os bons projetos são comunicáveis e a assessoria pode ajudar e deve ajudar a comunicar. Portanto, acho que esta era, basicamente, eram as conclusões do nosso grupo. É isso, Lígia? Estou certa? Falta alguma coisa? Muito certa, está tudo ótimo. Obrigada, Elizabeth. Então calculo que tenha sido uma boa experiência o trabalho do grupo da assessoria. Eu há pouco não disse à Bárbara, não perguntei se mais alguém do grupo queria dizer alguma coisa. Bárbara?
porque é suposto que também possa haver outras intervenções neste espaço. Não sei, o Otávio? Não, ficou ótimo. Avançamos. Já vai? Ótimo, ótimo. Então vamos passar para o terceiro grupo, que foi todas as pessoas que se inscreveram na imprensa regional. O Francisco Santos era o nosso convidado e vamos ouvir com toda a atenção o que é que nos traz aqui a este plenário. Francisco? Deve ser o microfone que não está ligado. Já está, agora penso que sim. Pronto, já está. Agora já está. Boa tarde a todos, obrigado por este convite, é muito gosto que estou aqui. Ao nível do grupo da imprensa regional, enfim, as partilhas que eu tive o privilégio de fazer e alguns contributos, eu deixava alguns sublinhados, que são os seguintes: mais do que nunca o papel da imprensa regional é insubstituível na garantia de um Estado de Direito, na defesa dos direitos do homem, como garante da democracia, e na luta contra a pandemia do populismo, das notícias falsas, no avanço da propaganda em desfavor da informação. Hoje, qualquer junta de freguesia, qualquer empresa tem grupos de poderosas formas de comunicar, e é importante que haja a mediação da imprensa regional. A imprensa regional vive dias muito complexos, com quebras brutais de receitas, a ausência de políticas constantes de apoio estão aí, são uma evidência, não é? Enfim, nem o famoso apoio prometido desse famoso apoio chegou ainda à imprensa regional. Depois, acresce aqui uma outra questão que coloca tudo em causa, nomeadamente o próprio direito à informação, que é o problema da distribuição dos CTT. A imprensa regional vive numa relação permanente com os CTT, que levam os jornais para os assinantes dos seus territórios, mas também além fronteiras, e esse serviço tem vindo a deteriorar-se de uma forma absolutamente gritante, sem nenhum paralelo, enfim, nas últimas décadas. E isso é um problema grave que está a afetar a vida dos jornais, a relação dos jornais com os seus assinantes. Muitos títulos alteraram já o dia de saída, para garantir assim que o jornal não chegue à casa das pessoas na semana seguinte, mas nem isso tem sido uma solução definitiva. Isto é um problema que merece toda a atenção das entidades, dos editores. Os grandes desafios que enfrentamos neste tempo de pandemia passam muito pelo teletrabalho, pela nossa presença no digital, pela inovação. Isto é um tempo que convida à inovação, que convida ao aproveitamento das marcas de informação para outras iniciativas, para materializar em iniciativas, preocupações editoriais. Nós fazemos isso muito no caso do Região de Leiria, através de conferências, de iniciativas várias, não é? Que nesta fase estamos a emigrar todas essas iniciativas para o digital. Isso é uma área que vale a pena explorar. Depois, temos consciência de um problema grave que afeta a imprensa regional. Eu penso que não é apenas a imprensa regional, que é a imprensa geral, que é a falta de cooperação. A imprensa regional precisa de cooperar mais. Os editores precisam de cooperar uns com os outros, as redações de cooperar uns com os outros, a todos os níveis, na produção diária, na formação, nas grandes estratégias, e há uma cooperação muito reduzida, há aí um campo muito grande para crescer. Sem uma imprensa regional forte, nós, enfim, é quase um lugar comum dizer que a democracia estará em perigo, mas vale a pena sublinhar que a vida das pequenas vilas, das pequenas cidades, dos pequenos concelhos, realmente vai ser muito afetada sem uma imprensa regional forte.
Não vai haver, enfim, o contraditório, não vai haver espaço para quem não é amigo do presidente, se não houver uma imprensa regional forte e atuante. Foi também sublinhado nesta posição que faz sentido continuar a apostar no papel, independentemente da periodicidade ou de, estrategicamente, poder haver alguns títulos que alteram as periodicidades em papel, mas faz sentido ainda continuar a sair, a publicar no papel. Depois, a imprensa regional está muito associada à diáspora, à presença de Portugal no mundo. Esse papel foi um papel devidamente frisado, reconhecido pela imprensa regional. Mas nós vivemos um tempo que nos convida não apenas a olhar para os portugueses que vivem no estrangeiro, como também para os estrangeiros que vivem nos nossos territórios. Há, portanto, aqui um princípio duplo de inclusão, que é os portugueses lá fora e os estrangeiros que estão cá. No caso, enfim, do jornal que eu represento, do Região de Leiria, nós temos isso plasmado na última página do jornal. Quinzenalmente falamos de um leiriense lá fora e na outra semana falamos de um estrangeiro que vive aqui. E, portanto, é este princípio de inclusão que é muito relevante para uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais inclusiva que queremos fazer. Quando falamos de aproveitamento da marca, de materializar em iniciativas algumas outras preocupações, estamos a lembrar, por exemplo, de casos de responsabilidade social em que os jornais regionais podem estar envolvidos. Foi partilhado o caso do Região de Leiria, que tem anualmente uma campanha, que é a campanha Fazer o Bem Olhando a Quem, em que no Natal todos os jornais vendidos são a favor de determinadas causas. No último ano foi para uma instituição da paróquia de Leiria, precisamente, e uma outra instituição, e permitindo assim fazer aqui, cumprir aqui uma missão de fazer o bem olhando a quem e não fazer o bem sem olhar a quem. Isto é muito interessante porque esta iniciativa mobiliza a sociedade, convida personalidades públicas a serem ardinas por um dia, enfim, são compensadas depois com um diploma de ardina que pode ser útil para os seus currículos, não é? E permite uma resposta a problemas concretos, que é um ponto que a imprensa regional pode fazer muito, que é responder a um problema concreto da rua, da cidade, da comunidade. E isso é muito, muito relevante. E penso que, em termos gerais, era esta partilha que gostaria de fazer. Muito obrigada, Francisco. É muito importante olharmos precisamente para o regional. Eu aproveito aqui este momento só para dizer que nós amanhã iremos formalizar a entrega de 2 prémios a título honorífico a 2 jornais, ao Notícias da Covilhã pelo seu centenário e ao Jornal da Beira pelo seu centenário também. É uma alegria para nós poder fazê-lo. É claro que também temos o nosso prémio, o prémio também do Manuel Falcão para atribuir a uma jornalista que ganhou, como muitos de nós sabemos, o prémio deste ano, mas estes 2 jornais regionais estão aqui já em cima da mesa à espera de serem entregues amanhã no final das jornadas. Muito obrigada. Vamos passar para o 4º grupo, que era o grupo dos conteúdos digitais, cujo convidado é o Filipe Canto Muniz e que temos muita curiosidade em ouvir. O tema também despertou a curiosidade de muitos dos inscritos nestas jornadas. Filipe há de aparecer, eu não estou a ver. Estou aqui. Ok, pronto, já está. Pronto, olá a todos, mais uma vez. Em primeiro lugar, não queria deixar de mencionar mais uma vez o interessante que foi a sessão da manhã. Achei, de facto, muito, muito, muito produtiva até para a sessão da tarde. E passo então a resumir o que é que nós fizemos. Portanto, nós falamos sobre aquilo que são os conteúdos digitais e também quais as diferenças dos conteúdos
para os meios convencionais séniores. Quando dizemos os meios convencionais séniores, estamos a falar de televisão, imprensa, outdoor, rádio. Relativamente aos conteúdos digitais, também falamos quais os atributos que estes conteúdos devem ter para serem eficazes. Falamos sobre a importância do meio digital e dos seus conteúdos durante o confinamento. Demos exemplos de como as marcas comunicaram durante a altura do confinamento. Acho interessante aqui, desculpem-me fazer, depois de ter ouvido o resumo da Elizabeth e da Bárbara, especialmente esses dois, acho que são pontos que se tocam muito. Há aqui pontos muito interessantes e que até uma reunião conjunta poderia ser também bastante produtiva. Portanto, nestes exemplos aqui de como as marcas comunicaram durante o Covid, há uma relação muito próxima entre a assessoria de imprensa e o advertising. Portanto, a maioria das marcas comunicaram de facto de uma forma positiva e utilizaram os cases de apoio que deram na fase da pandemia. Este começou por uma assessoria de imprensa e depois declinou para um advertising através do digital. Relativamente aos pontos que a Bárbara falou, se tocarem com o que nós falamos também na importância que os meios, nomeadamente a imprensa, a importância que a imprensa teve para repor a verdade da desinformação que houve também nas redes sociais, porque as redes sociais também, nas redes sociais existe um nível de desinformação muito significativo e, de facto, estes meios convencionais séniores, que têm já muitos anos e muita história de confiança com o target, portanto tiveram um papel fundamental para repor a verdade. Para além destes exemplos de comunicação, falamos também de alguns factos sobre o aumento do tráfego da internet e da sua utilização e colocamos duas questões para discussão. Uma delas foi se a pandemia ou o confinamento mudaram a forma como as marcas comunicam, e a outra questão foi: a pandemia e o confinamento foram um catalisador do meio digital para um público mais resistente. Pronto, falamos um bocadinho à volta destas duas questões. Em termos de conclusão para estas duas questões, relativamente à primeira, sim, de facto a pandemia e o confinamento mudaram a marca a forma como as marcas comunicaram, mas durante o estado pandémico, sem dúvida. Agora, quanto ao resto, é muito prematuro perceber ainda o trend, porque ainda vivemos no coração do Covid, não sabemos o que é que vai ser o dia da manhã, portanto não sabemos se a forma positiva como as marcas comunicaram durante o Covid se vai manter ou se vão continuar a utilizar este tipo de comunicação. Relativamente ao facto da pandemia e o confinamento terem sido um catalisador para um público mais resistente no que diz respeito aos meios digitais, aí não julgo que não restam dúvidas. Portanto, os factos que apresentamos, todos eles combinados, demonstram que, por um lado, provavelmente o número de relevante de pessoas adotou estas soluções pela primeira vez, mas um número muito significativo de pessoas também já o utilizaram e reforçaram o cabaz. Mas os números indicam que a maioria das pessoas utilizaram pela primeira vez estas soluções. Portanto, é uma conquista que importa capitalizar e ter de facto a noção que o meio digital é importante para chegar às pessoas. Ainda não chega nem com a pandemia
não chega a uma franja muito significativa de pessoas, de facto, até por questões financeiras, como disse o Cardeal Tolentino hoje, há muitas pessoas que não têm condições para ter computadores e para terem acesso a estas tecnologias. Portanto, ainda para terminar, achei, no geral, muito interessante a postura do Cardeal Tolentino quando falou em contar histórias, porque isso tem sido a história das nossas vidas. Nós, como publicitários, o que fazemos é exatamente contar histórias. Portanto, é um termo que nós usamos muito, que é o storytelling, e de facto ele utilizou muito bem o facto da importância do storytelling e gostei muito de facto de ouvir. Portanto, acho que nós, durante a nossa discussão, eu percebi, a Sónia informou-me que nem toda a gente conseguiu colocar as questões. Eu estarei sempre disponível se quiserem partilhar o meu e-mail com essas pessoas, e se eles quiserem conversar um pouco comigo ou fazer outra reunião ou para responder a toda a gente, que acho que seria importante, eu estou 100% disponível. Filipe, muito obrigada de modo especial por essa disponibilidade. No meu grupo aconteceu a mesma coisa, que também pude partilhar, ou seja, uma total disponibilidade do Fernando para continuar a falar sobre estes temas e continuar a manter contacto com as pessoas que estiveram no grupo. Eu acho que é assim também, esta rede constrói-se exatamente assim e nós só podemos agradecer. Não sei se há mais alguém do grupo do Filipe que queira dizer alguma coisa ou queira partilhar alguma coisa connosco, e agora é a altura certa para o fazer. Filipe, alguém daí? Sim, eu gostava de colocar mais uma questão ao Filipe, se fosse possível. Falávamos de surf no início da nossa sessão, que o surfista se quer manter na crista da onda, não é? Falámos um pouco que as marcas vão continuar a reagir ao ambiente e ao consumidor, tal como aconteceu no momento da pandemia, reagiram positivamente, aproximando-se do consumidor. Haverá forma ou haverá alguma maneira, ou já foi pensado se calhar, uma marca ousar agir num caminho diferente, levando consigo o consumidor e não só reagindo ao consumidor? Eu acho que isso, o digital, por via da sua interatividade e interação que tem com o consumidor, já o faz. Portanto, se formos a ver as plataformas como, por exemplo, o Instagram, transporta os seus seguidores no dia a dia, não é? Partilha com eles as suas histórias, comunica com eles, o seu consumidor diz se gosta, se não gosta, está presente, não está presente, portanto cria, a partir dali comunica ativações e convida o seu público para estar presente. Portanto, as plataformas digitais estreitam de tal maneira a relação com o seu consumidor e com o seu target, que se pode dizer que sim, que já o fazem, que já o transportam. Agora, cada vez querem estreitar mais, porque quanto mais estreitarem essa relação, mais eficazes são. Mas, de facto, já o fazem. Se reparar, aquilo que eu falei na apresentação, que é aquilo que nós chamamos o engagement vitalício, é aquilo que as marcas pretendem. Portanto, elas só o conseguem transportando como se fossem bebés. Por isso é que eu também apliquei o termo de não existir forgiveness neste tipo de relação. Portanto, se eles falham com o seu bebé, o bebé deixa de o seguir. Vitalício é uma expressão muito interessante para nós usarmos aqui nesta nossa vontade de comunicarmos a Igreja em Portugal. Muito obrigada, Filipe. Vamos passar para o quinto grupo, que é o grupo dos eventos online, que estava entregue ao António Mendes, o diretor da rádio com maior audiência em Portugal. Perdoem, mas não posso deixar de o dizer. António, diretor da RFM. Olá, boa tarde a todos. Também
aproveito para agradecer agora para esta Assembleia mais alargada o convite que me foi endereçado. É obviamente um prazer imenso poder estar aqui em nome da RFM a colaborar nestas jornadas. E aproveito também para pedir ao Henrique Matos que me acompanhe no sumário da nossa sessão, que foi uma sessão onde se falou, onde eu falei sobre tudo. Eu falei muito na nossa sessão. Comecei por dizer justamente que a minha vertente de radialista me dá esta característica de poder conseguir falar durante horas a fio, não tanto quanto os discursos de Fidel Castro, mas de falar durante muito tempo. E, portanto, eu falei durante muito tempo sobre aquilo que faz a RFM e como é que a RFM está neste mundo que, de alguma forma, foi aqui abordado nas diferentes sessões. Já se falou em redes sociais, podemos falar também de sites e Google e por aí fora. E como é que uma rádio como a RFM, que a Isabel teve a gentileza de caracterizar como sendo mais ouvida, o Henrique no início da sessão disse que as 3 letras da RFM são facilmente reconhecidas, como é que nós fazemos nesta paisagem de comunicação social, de meios sociais, como é que nós fazemos para conseguir ter as audiências que temos e ter a marca que temos, que felizmente é uma marca, e digo isto com alguma vaidade, reconheço, uma marca reconhecida e com bastante projeção. E fazê-lo entendendo-nos a nós próprios, uma expressão que eu não utilizei no grupo, mas que estava subjacente àquilo que eu disse, como produtores de conteúdo transmídia. Isto é, olhamos para nós, vemos que o nosso epicentro está num estúdio de rádio, ou nos estúdios de rádio que temos aqui na Quinta do Bom Pastor, porém, quando pensamos em conteúdos e pensamos em produzir conteúdos, pensamos sempre na multiplicidade de plataformas que temos hoje ao nosso dispor. E fazê-lo, obviamente, foi uma das perguntas que surgiram na nossa sala, fazê-lo adaptando conteúdos, isto é, não produzimos conteúdos indistintamente para todas as plataformas, porque elas têm características diferentes, têm formas de ser consumidas, formas diferentes de ser consumidas, adaptamos os conteúdos e contamos as nossas histórias, adaptando a narrativa às diferentes plataformas. E isso tem-nos permitido ter algum sucesso na forma como, quer no site, quer nas redes sociais, quer felizmente no FM, nos ligamos aos nossos ouvintes. Depois, uma coisa que também ficou subjacente na produção, e podem estar a pensar, então, mas não era uma sessão sobre produção de conteúdos, era sim uma sessão sobre produção de conteúdos, eventos online, aliás, uma sessão sobre eventos online, sim, sobre eventos online, adaptados e partindo necessariamente de uma rádio como a RFM. Mas, e aqui batemos na questão dos custos. Uma rádio como a RFM precisa de muitos recursos para produzir os conteúdos que produz. E eu procurei dar 2 ou 3 exemplos de ações que nós conseguimos fazer com baixos recursos, porque apesar de tudo, apesar desta, perdoem-me a expressão, mas de alguma pompa na apresentação da RFM, a rádio mais ouvida, a rádio super reconhecida, infelizmente os recursos financeiros é coisa que não abundam no mercado da rádio. Portanto, não é exclusivo só de outros setores de atividade, é também característica do meio rádio a escassez de recursos financeiros. E isso faz com que nós muitas vezes tenhamos que puxar pela nossa imaginação para produzir ações com algum impacto, com baixos recursos financeiros. Muitas vezes, dei o exemplo de uma ação de vários filmes que nós fizemos para acompanhar uma ação que desenvolvemos há 5 ou 6 anos atrás, com cerca de 100 euros, talvez nem tanto, fomos a uma loja do chinês, comprámos um conjunto de adereços e produzimos uma série de filmes com aqueles adereços que comprámos. Isto para ilustrar que algumas coisas são produzidas com baixos recursos. Noutras ocasiões, e muitas das nossas ações são utilizadas também para criar oportunidades comerciais, porque nós financiamos a nossa operação a partir da publicidade que vendemos,
O mercado, não vale a pena estar, toda a gente entende que o mercado, mesmo pré-pandemia, não era um mercado fácil para a rádio, portanto, precisamos muitas vezes desenvolver estas ações, estes eventos que têm sempre uma componente online, e isto é uma característica da forma como nós vemos hoje a rádio, o tal meio que se adaptou a esta nova realidade de uma forma, e não somos só nós a dizer, felizmente há muito mais gente a dizer que a rádio se adaptou como nenhum outro meio tradicional, e que o tradicional com umas grandes aspas, se adaptou de uma forma como nenhum outro meio tradicional se adaptou a esta nova realidade digital. E esta característica de produzir eventos, que alguns são, dei um exemplo de um evento que fizemos neste verão aqui na Quinta do Bom Pastor, que foi o RFM Sem Palheta Drive-In. Convidámos músicos para vir tocar aqui na Quinta, para um drive-in, onde apenas podiam participar 20 carros de cada vez, não havia PA, justamente foi mais uma ação que fizemos com poucos recursos financeiros, para ilustrar esta outra vertente que também foi falada, que muitas vezes devemos puxar pela nossa imaginação para conseguir fazer coisas com baixos recursos financeiros. Finalmente, e porque estas ações também implicam muitas vezes parcerias, algumas delas visíveis em parcerias comerciais. Por exemplo, nós fizemos neste verão o RFM Centro Portugal, descemos o país de norte a sul pela Estrada Nacional número 2, ligamos Chaves a Faro, como Liga Nacional número 2, indo pelo interior do país, e fizemos-lo criando uma oportunidade comercial de comunicação para duas marcas, o Amel e o Mini Preço, que nos ajudaram a viabilizar esta operação. E isto foi uma mola para dizer que algumas destas operações, ou que muitas destas operações, não são feitas isoladamente pela RFM, são feitas em colaboração, ou com marcas que financiam a operação, ou com alguns agentes que nos ajudam a tornar a operação possível. Sem colaboração, e creio que noutras salas já se falou aqui de colaboração com outras entidades, sem colaboração muitas destas coisas que nós fazemos não eram possíveis. Para concluir este meu breve sumário, e mais uma vez, Henrique, se eu não tiver dito tudo ou tiver dito coisas completamente ao lado, por favor, ajude-me. 3 ideias que se procurou transmitir nesta nossa sessão. A rádio hoje é um meio transmídia que cruza e usa as outras plataformas, nomeadamente digitais, para contar as suas histórias. Depois, que estas ações, muitas das coisas, das operações que nós fazemos, são operações com os mínimos recursos possíveis, e muitas vezes os mínimos recursos possíveis, como naquele exemplo que eu dei da loja do chinês, pressupõe ir à loja do chinês arranjar com pouco dinheiro alguns recursos. E finalmente, para conseguirmos fazer estas ações, montá-las, precisamos de colaborar, seja colaborações com financiadores, como são os nossos clientes, sejam colaborações com entidades que têm os mesmos interesses que nós e que nos ajudam a viabilizar as nossas ações. E em traços muito gerais foi isto. Henrique, se por acaso disse alguma coisa fora do contexto, por favor. Não, perfeitamente inserida no contexto, não tenho muito mais a acrescentar, só reforçar mesmo que, como dizíamos há pouco, a criatividade não tem que ser cara, e daí a loja do chinês é uma boa estratégia e um bom exemplo, e perceber que, como disseste muito bem, a rádio, a RFM não é só microfone, mas a imprensa também já não é só papel, a televisão também já não é só câmara de televisão, há todo um intercâmbio de potencialidades de tecnologias, de plataformas que é preciso aproveitar, e perante os escassos recursos, obviamente, é sair, saltar o muro, ir ao encontro dos outros, estabelecer parcerias, porque é isso que ao fim e ao cabo também permite chegar mais longe. Era só isto que queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, Henrique. Muito obrigada, António. Nós estamos mais ou menos dentro do nosso timing, porque sabemos que tudo o que é feito online deve cumprir as horas, e vamos passar já para a geração Z, para o Fernando Costa, da DCK, que esteve connosco e teve com um grupo a falar sobre esta questão dos mais novos. Fernando. Olá a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui.
Eu sou o Fernando, sou sócio de uma marca de calções de banho masculinos, que se chama DCK, para quem não conhece, e é engraçado, nós estamos aqui a falar nestes contextos do online, papel, rádio, televisão, porque para nós esta realidade não é muito diferente. A rádio está para a internet como a televisão está para a internet. Vou aqui reformular, peço desculpa. A rádio é um instrumento que vive por si só e que depois se adaptou à internet. A televisão é a mesma coisa. A nossa marca é uma marca que nasceu e existe exclusivamente da internet. Nós vendemos um produto físico, são calções de banho, mas a nossa comunicação e a nossa forma de chegar às pessoas é exclusivamente online. Portanto, isto é um mundo ainda um bocado desconhecido para muita gente, principalmente para as gerações mais velhas, mas para a geração abaixo da nossa, a chamada geração Z, que corresponde a quem nasceu ali por 95, 96 até os 2010, a geração Z vive exclusivamente online. Se forem perguntar a 10 pessoas desta geração quantos minutos veem de televisão por semana, se calhar muitos deles dizem 0. Eles vivem na internet, a televisão, a rádio e o papel são coisas que já não fazem parte da vida deles. Portanto, nós temos que, eles fazem uma grande parte do nosso público-alvo e nós temos que saber como comunicar para eles. Eu tenho 34 anos, eu não pertenço a essa geração, mas instintivamente até temos tido alguma facilidade porque nós nascemos com a internet e temos conseguido vir a adaptar melhor ou pior a esta nova realidade. E as conclusões que tirámos da nossa conversa, do nosso grupo, foi que, em primeiro lugar, por mais que não gostemos ou por mais que nos custe, nós temos que nos adaptar às novas realidades. Temos que nos adaptar, se queremos chegar às pessoas da tal geração Z, nós temos que estar onde elas estão, não podemos obrigá-las a vir onde nós estamos. E onde elas estão, neste momento, é nas redes sociais. Não é no Facebook, o Facebook já passou à história para estas gerações. O Facebook é considerado uma plataforma para os pais e para os avós deles. Por enquanto ainda é um bocadinho no Instagram, mas a palavra de ordem hoje em dia é o TikTok. É a plataforma que eles mais usam hoje em dia. É uma coisa totalmente nova, que até a mim é um bocadinho estranha, mas que nos cabe a nós adaptar e aprender, porque as pessoas às quais nós queremos chegar estão lá e nós temos que arranjar forma de chegarmos à comunicação com eles, quer gostemos, quer não. É preciso estar sempre ciente que o conteúdo existente nestas plataformas e o conteúdo ao qual esta geração assiste é um conteúdo maioritariamente vazio, é um conteúdo cheio de nada, de muita porcaria, não há que ter problema em dizê-lo, mas que nós temos aqui uma oportunidade de vir inserir conteúdo positivo e conteúdo construtivo dentro desta realidade. Portanto, diria que 95% do conteúdo que lá está e que realmente lhes interessa a eles é conteúdo vazio e cabe-nos a nós trazer os 5% que sejam importantes e construtivos. Outra ferramenta importante para usar é a frequência. Nós todos sabemos que estar nas redes sociais é importante, mas mais importante do que estar é o que é que pomos lá e com que frequência é que pomos lá. O conteúdo tem que ser frequente e permanente, temos que todos os dias estar a oferecer conteúdo, porque a quantidade de coisas que existem, a quantidade de conteúdo que chega a estas pessoas, aliado ao déficit de atenção tão grande que têm, que é característico desta geração, faz com que tudo passe no instante. Portanto, nós temos que estar cuidadosamente presentes em termos de frequência e de qualidade. Nós temos que estar sempre a oferecer conteúdo. O conteúdo tem que lhes ser entregue. Infelizmente, as pessoas já não procuram conteúdo. O conteúdo é-lhes entregue ao colo e cabe-nos a nós fazê-lo chegar com qualidade e com muita frequência, porque essa frequência é altamente premiada,
quer pelos algoritmos que estas redes usam, quer pelos próprios utilizadores. Eles associam-se, identificam-se mais, quer seja uma marca, quer seja uma entidade a querer chegar, e se nós queremos ficar no top of mind é através da frequência, e se queremos ficar na memória e impactar é através da qualidade do conteúdo. Esta qualidade é feita através de investimentos. Obviamente não podemos estar a achar que por a internet ser considerada gratuita que o que nós fizermos vai ter benefício. Isto temos que investir não só na criação do conteúdo, pode ser um investimento pequenino, como o António dizia, de ir à loja chinesa e fazer uma coisa engraçada que depois vai captar a atenção, como pode ser um investimento grande que vai igualmente captar a atenção, mas a verdade é que nós estamos aqui a lutar contra um déficit muito grande de atenção e temos que estar permanentemente ativos e com coisas feitas com qualidade. E depois, isto já é uma opinião mais pessoal minha ou nossa, que é a autenticidade. Muito deste conteúdo que é inserido hoje nas redes sociais, eu digo redes sociais porque basicamente é a forma principal de chegar ao contacto com esta geração. E muito deste conteúdo que está presente nestas redes sociais é vazio e é, acima de tudo, falso. Nós vemos muito a cultura do corpo e a cultura da futilidade que em grande parte é falsa e como dizer, fútil. Portanto, o que nós pusermos, se é autêntico, se é genuíno e se realmente marca a diferença, inevitavelmente vai sobressair no médio prazo em relação ao resto que eles estão a ver. Portanto, em resumo, aquilo que chegamos à conclusão é que a qualidade, a autenticidade, a frequência adaptadas às novas realidades, ou seja, se formos fazer isto tudo, não quero estar aqui a falar, a dizer que já não é interessante, mas se formos fazer isto tudo num jornal, não vai ter o mesmo impacto para chegar à geração que nós queremos chegar, como se fizermos nas redes sociais, neste caso nas redes sociais certas, que hoje, ao dia de hoje, o TikTok é mais forte, se calhar daqui a um ano já é outra completamente ao lado e vamos adaptando. Mas essa adaptação é fundamental e acredito eu que sou responsável por comunicar diariamente para esta geração que é uma parte do caminho. Obviamente isto é uma opinião pessoal ou em termos mais individuais, não tão em termos gerais, portanto pode perfeitamente estar errada e o tempo dirá, mas é o caminho que nós temos feito, temos tido algum sucesso e pronto, e vamos continuando a adaptar e ajustando aquilo que são os resultados. Houve aqui umas opiniões mais diretamente ligadas à ligação da comunicação com os jovens por parte da Igreja. Eu sei que hoje o tema principal não é esse, mas houve aqui uma sugestão de uma falta de comunicação ou uma falta de troca de ideias entre os membros mais velhos e os membros mais novos da comunidade da Igreja. E acho que isto é um bom input para se colocar aqui para a quem de direito para agarrar nesta ideia e a desenvolver assim que seja oportuno. Também acho que por parte de muitas marcas, isto já saindo do tema Igreja, acho que por parte de muitas marcas que falta um pouco de ousadia e falta um pouco de criatividade para se ajustar e adaptar às novas realidades. Acho que há muita gente que ainda está na página anterior do livro que são os típicos anúncios em televisão. Obviamente não quero estar a dizer o que é certo e o que é errado, estou a dizer o que é que nós acreditamos, o que é que nós temos vindo a provar que é mais produtivo e que mais se reflete nas vendas. Portanto, há muita gente que ainda está, entre aspas, um bocadinho atrasada, que infelizmente a regra é adapt or die. Pronto, estas são as nossas conclusões e aceito sugestões. Muito obrigada, Fernando.
Pronto, chegámos ao fim. Eu penso que estamos mais ou menos dentro da nossa hora. Eu só queria aqui dizer que fui à procura de palavras que conseguissem traduzir este tempo de partilha de conclusões. Eu acho que a expressão enfrentar desafios descreve bem o que nós vimos aqui apresentado por todos os convidados. De alguma forma, todos nos trazem essa ideia para cima da mesa. Ou seja, estamos a viver um tempo em que é preciso enfrentar desafios dos mais variados, desde o mundo da informação até ao mundo da assessoria, os conteúdos digitais, a imprensa regional, todos nos somos confrontados com isto, ou seja, enfrentar o que temos pela frente. E também foi muito interessante perceber que isso também transpareceu das vossas comunicações, que há um sentimento da importância de nos reunirmos e em conjunto trabalharmos, não é? E se há uma coisa muito boa que sai deste tipo de experiência de jornadas, é esta rede de contactos que se vai cimentando e que se vai criando, por vezes de forma inesperada, mas é muito consolador perceber que é possível. Também saíram aqui muitas palavras, mas eu diria algumas delas: o partilhar, o trabalhar em parceria, o ter a noção da criatividade e da imaginação, também foi muito sublinhado por vários de vós. Portanto, imagino que seja um resultado de muito mais gente que teve a falar sobre isto. É um tempo também de darmos largas à imaginação e de conseguirmos fazer as coisas de novo. Também vai muito no seguimento do que o Cardeal Tolentino nos disse esta manhã.